Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira live da Fundação Lorde São Bento. Eu estou vendo que alguém aí está com o celular ligado, alguma coisa aí, está dando retorno. Boa. Sejam bem-vindos, Cati. Seja bem-vindo, Caio. Sejam bem-vindos a todos que estão com a gente aqui. Caio, está me ouvindo de bem aí? Tranquilo, pode ir, tranquilo. Cati, está me ouvindo bem aí? Boa. Caio, tem alguma coisa para falar? Eu tenho para falar sim, eu só preciso arrumar as coisinhas aqui primeiro, eu já vou falar, tá bom? Tá, você precisa arrumar. Então vamos lá. Essa é a primeira live da Fundação Lorde São Bento, Casa do Macário. Nós estamos aqui junto e apoiado pela Prefeitura de São Paulo na parte da assistência social. E quais são os projetos que a gente tem lá, Caio? Explica para a Cati. Explico para a Cati que nós temos prazer, eu sou o Caio, está aqui fazendo a nossa estreia, né? Esperamos fazer um papo bacana, que as pessoas possam participar, que a gente possa fazer uma live bem divertida aí. Bom, a Fundação hoje, ela consiste em 3 projetos, né, que existem dentro da Casa do Macário, que são eles o CCA, o CEDESP e o CJ. O nosso CCA, ele atende as crianças de 6 até 14 anos de idade, o nosso CJ de 15 até 17 anos, e o nosso CEDESP, ele é de 15 até 59 anos. Então, para quem não conhece a Fundação, né, estamos ali na Rua Mambaí, 1415, tá bem perto da padaria Queluz, e também nós temos os outros CCA, que é o Cidade Nova, e também o Curuçá. Boa. Sem mais delongas, Cati, mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado. Direto de Tocantins, acredito que a gente chegou em Tocantins. Chegamos bem longe, hein? Muito obrigado. Eu gostaria de saber quem é você, Cati, de onde você veio, por que você veio, como você veio. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz, porque é legal que nós estamos fazendo esse trabalho. Eu entendi que as atividades estão mais dispensas agora por conta da pandemia. Então, vocês acharam uma outra forma de continuar o trabalho. Então, parabéns. Então, meu nome é Cati, eu sou psicóloga aqui no Novo Saúde Municipal. Eu vim da Bélgica, né? Eu nasci na Bélgica, eu vim para cá há 21 anos. É mais ou menos isso. Tá bom. Deixa eu te falar um negócio. A voz está saindo bem baixinho. Você consegue chegar mais perto do celular? Sim. Melhorou agora? Agora sim. Eu tô vendo até o seu sotaque de Tocantins. Bom, você trabalha no SUS, é isso? Isso. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. O SUS, ele é... O SUS de São Paulo, não sei se você conhece o SUS de São Paulo, mas eu acredito que você já tenha visto como é o SUS de São Paulo. Ele é a mesma coisa que o SUS de Tocantins? Então, eu nunca visitei, eu já fui em São Paulo, mas não sei muito bem como funciona o serviço em São Paulo, mas como é um sistema nacional, né, ele tem o mesmo serviço, qualquer estado, né? Apesar de que em algumas cidades pode ter alguns programas a mais ou a menos, mas os princípios são os mesmos. Ah, legal. É porque a gente, na verdade, a gente vê, eu particularmente vejo pela televisão, né? O pessoal reclamando muito desse sistema do SUS, né? O que a gente vive. Eu gostaria de saber se era assim. Então, eu acredito que ele é nacional, né? Eu estou com um pouquinho de dificuldade de ouvir você. Eu estou ouvindo você 2 vezes, cara. Então, tem alguém aí com retorno. É o Caio ou é você aí? Vê aí. No meu aqui eu já fechei tudo. Tá tudo tranquilo aqui no meu.
Tá tudo fechado? Tô fechadinho aqui no meu. Então, deve ser o da Cati. Fala de novo, Cati. O Caio, eu estou ouvindo bem certinho. Eu sei que eu estou ouvindo 2 vezes. Duas vezes? O que pode ser? Eu não tenho nada ligado aqui. Mas eu vou mutar alguma coisa aqui para ver se. Também vou tirar o meu aqui, mas acho que vai estar tranquilo. E agora? Então, bora lá. Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. Alguém tá. Algum retorno aí que não tá legal. Deixa eu ver aqui, peraí. E agora? Agora manda ver, manda bala. Bom, vamos lá. Se o pessoal que estiver no chat, por favor, nos ajude. Como é a primeira live, então a gente ainda está ajustando o áudio, câmera, esse tipo de coisa. Muito obrigado a todos que estão aqui. Boa noite a todos. E vamos lá. Eu dei uma breve lida sobre você, Cati, e vi que você trabalha na parte de saúde mental. Essa parte de saúde mental é com criança, jovem, adulto, ou é específico para alguma pessoa, para um tipo de pessoa? Então, eu já trabalho há vários anos na saúde, eu já trabalhei com muitos públicos, muitas pessoas com crianças, adolescentes, adultos. Da saúde mental sendo mais e mais importante a cada momento, ainda mais durante a pandemia agora. Inclusive, o termo saúde mental foi um dos mais pesquisados na saúde durante essa pandemia. Então, as pessoas estão pesquisando na internet sobre a saúde mental, então indica que muitas pessoas estão preocupadas com isso nesse momento. Dá para a gente perceber bastante, né, que esse assunto, né, saúde mental, ganhou uma proporção bem grande, né? Eu acho que as pessoas elas não estavam prontas para esse baque, né? No começo, tudo pareceu fácil, não, tá tranquilo, mas realmente a gente percebe que muitas pessoas estão passando por isso, né? Sim, realmente, e é uma coisa que a gente não consegue se preparar, né? Nas notícias, a gente foca muito na saúde física, né? Como se prevenir para não contrair o vírus, né? Todas essas medidas, mas a gente fala muito pouco sobre a saúde mental e como que ela pode ser afetada durante essa pandemia, né? E o que você pode estar fazendo para preservar a sua saúde mental, porque a saúde, em geral, não é só saúde física, é saúde emocional, é saúde no nível social, então é um conjunto de coisas, né? Então, se em uma área você vai mal, isso pode afetar outras áreas da saúde também. Sim, é verdade. E, Cati, você você trabalha, eu acredito e sei que você trabalha mais na parte da galera da comunidade lá de Tocantins, né? São pessoas exigentes para chuchu, né? Você já pegou algum caso de uma criança que teve algum caso bem sério, assim, de mutilação, alguma coisa assim? Sim, inclusive eu trabalho mais na área da periferia da cidade. Então, é uma comunidade bem vulnerável. A gente vê todos os tipos de demanda, né? Nossa, eu consigo pensar em muitos exemplos. A gente vê muita vulnerabilidade social, a gente vê muita violência física, psicológica, sexual, abuso, né? Abandono, rejeição, as condições mesmo, as condições sociais que levam a vários problemas também, né? E também os transtornos, né? Os transtornos mentais, né? Depressão, transtorno bipolar, a gente vê muitos transtornos psiquiátricos também na comunidade. São mais essas pessoas que procuram o serviço do SUS, né? Porque, por exemplo, no centro, né, já são pessoas com um padrão de vida
diferente, então já não procura tanto o SUS, né? Mas na comunidade as pessoas procuram bastante, né? A gente tem, inclusive, fila de espera bastante grande, né? Porque chega mais e mais pessoas procurando essa ajuda. E falando sobre isso, né? Você consegue passar para a gente alguma dica, alguma coisa, né, como você falou, né? Não muda muito daqui de São Paulo, realmente também nosso SUS, eles têm bastante casos nesse sentido. Mas você acha que é possível a gente, estando em casa, ou nós, educadores, né, a gente consegue dar um primeiro suporte, né, para que talvez isso não acabe aumentando ou acabe perdendo o foco, né? Então, a gente entender o que está acontecendo e dar o primeiro suporte, né? Seja os pais, seja os educadores, né? Seja os irmãos, os amigos, aqueles mais próximos que, com certeza, eles conseguem identificar o que está acontecendo. Você tem alguma dica para a gente que a gente possa, né, tentar intervir e cortar no começo ou amenizar essa situação? Uhum. Em primeiro lugar, durante essa pandemia, a pessoa aceitar o que está acontecendo, né? Aceitar que a gente está num momento difícil, inesperado, que ninguém sabe muito bem como agir, ninguém sabe quando vai acabar, e a gente precisa aceitar isso como um momento difícil também, né? O período da pandemia não precisa ser um período em qual a gente precisa produzir, a gente precisa ser ativo, porque a gente escuta muitas vezes isso, a gente vê nas redes sociais também, durante a quarentena você precisa sair com pelo menos 3 habilidades novas e 10 livros lidos, e não precisa disso, a gente não precisa se cobrar tanto durante esse período, porque é um período que ninguém, né, estava esperando, e a gente não precisa ser produtivo o tempo todo. Tudo bem você ter dias de preguiça, dias de tristeza, dias de que você não sente vontade de fazer nada, e tá tudo bem isso, né? E você precisa aceitar isso também, né? Em primeiro lugar. Outra dica também é como agora você está convivendo muito mais com as pessoas dentro de casa, né? Pode dar mais conflitos, né? Com irmãos, com os pais, com parceiros, né? Então é importante você tentar ser um pouco mais empático. O que eu quero dizer com empático é você tentar se colocar no lugar do outro, né? Porque antes da pandemia, a gente muitas vezes não convive muito tempo com as pessoas da nossa casa. A gente sai para trabalhar, ou vai para a escola estudar, chega em casa já cansado, assiste alguma coisa e não tem muito contato. Então, esse contato que aumentou agora pode dar alguns conflitos, né? Mas a gente precisa tentar entender o lado do outro, né? E ver assim, o outro também está passando pelo mesmo período difícil, né? E levar isso em consideração. Agora, algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, com crianças, com adolescentes, sendo pais ou sendo como cuidadores, né? O que é muito importante é manter uma rotina para todo mundo, né? Isso até parece um pouco estranho. Como assim? Mas eu não estou mais trabalhando, não estou mais estudando, como é que eu vou... Por que eu preciso de uma rotina? Porque a rotina nos ajuda a não sentir ansiedade, a manter a nossa vida o quão parecido possível com a nossa vida antes da pandemia. Então, um horário para acordar, um horário para se alimentar, um horário para estudar ou para fazer alguma coisa em casa, isso é muito importante, porque o vazio, né, durante o dia de não ter nada para fazer, de não ter horário para fazer as coisas, isso gera uma ansiedade, isso afeta a saúde mental, né? Outra coisa que eu acho bastante importante é tentar se desligar um pouco das redes sociais e dos jornais, porque às vezes quando você passa muito tempo em casa, você acaba deixando a televisão ligada e você assiste jornal sobre a pandemia o dia inteiro, né? Então não tem momentos para você se desligar, né? E assim, é muito importante você, por exemplo, dizer, eu vou assistir as notícias uma vez por dia, só para ficar atualizado. Você não precisa assistir 3, 4 vezes por dia, né? Porque a parte mais importante de como se prevenir, de como não contrair o vírus, todo mundo já sabe, né? Então, não precisa ficar assistindo o tempo todo, porque essas notícias,
essas notícias negativas dão mais ansiedade ainda. Deixa eu ligar meu microfone aqui. Cati, nós vamos também usar bastante perguntas do pessoal do chat aqui, tá? E a gente já tem uma de uma pessoa sensacional, que é meu chefe, tá bom? É isso aí, ó. Vamos falar bem, porque ó, é o cara que comanda tudo. E ó, sem que ele não nos ouça, fala que a gente é legal, tá bom? Peraí, não é esse entrou admitido, não é esse aqui. Dá para você ler a pergunta dele? Sim. Pergunta para ela se o distanciamento ajuda a aumentar a ansiedade. Sim, com certeza, né? Porque nós somos seres sociais, a gente precisa do outro, a gente precisa do contato com o outro. Então, o fato que a gente precisa manter distância, ficar cada um na sua casa, pode aumentar essa ansiedade. Então, o que a gente pode fazer para diminuir essa distância? A gente tem a tecnologia para isso, né? A gente pode fazer chamadas de vídeo, né, com parentes que estão em outra casa, com os avós, né, que precisam ficar mais isolados ainda por ser grupo de risco. Então, tentar manter o contato. A gente precisa se distanciar fisicamente, mas não emocionalmente das pessoas, né? Às vezes, um contato, assim, via o portão, assim, ficar a uma distância do portão para se ver, né, numa distância segura. Mas eu acho que usando a tecnologia já é uma coisa muito boa para diminuir essa distância. Boa. Eu vou para uma pergunta um pouco mais pinga-fogo. Eu chamo pergunta pinga-fogo, aquelas perguntas um pouco mais assim, sinistras, né? Como você sabe, nós somos educadores, né, de uma ONG, nós damos cursos profissionalizantes lá, trabalhamos com a comunidade também. E a minha pergunta é: se eu se eu estou apresentando um trabalho para um educando, um convivente, um usuário, como eu vou saber? Existe algum sinal, alguma coisa que eu possa ver que ele está precisando de ajuda, que ele está sofrendo ansiedade, se ele está sofrendo uma depressão, ou se ele está se mutilando, ou algo do tipo, alguma coisa assim? Existe algum sinal? Sim, tem vários sinais, né? E cada pessoa vai emitir sinais diferentes, mas a gente pode ver alguns sinais em comum. Por exemplo, quando você tem bastante contato com a criança e você vê mudança no comportamento, né? Se a criança antes era uma criança de falar muito, de brincar muito, de repente ela para de fazer isso, já é um sinal que alguma coisa não está legal, né? Quando começa a emitir falas também como eu queria sumir, eu sou um fracasso, eu só dou trabalho para os outros, são sinais de alerta também, né? E a automutilação já é um sinal bem grave, né? Que precisa de um apoio. Você acredita que nessa pandemia, né, que a gente está vivendo, esses casos eles tendem a aumentar para a gente poder saber, para ficar mais de olho, né? Como eu falei, né, nós lidamos com as crianças, né? E é legal que tem pai que tá vendo a gente aqui, então é legal fazer. Então, você acha que a tendência é aumentar? E se a criança ela for introvertida, né? Como você acha que um educador, né, um amigo, ele pode, né, chegar nessa pessoa para poder ajudar? Né? Porque eu sei que é difícil você chegar e falar, você precisa de ajuda? Com certeza, elas vão falar que não. Mas a forma que a gente poderia chegar, poderia entender o mundo dela para a gente poder ajudar. Sim, então, a sua primeira pergunta sobre os casos, né, que aumenta, com certeza, a gente vê, né, um aumento muito grande de sintomas depressivos, de automutilação durante essa pandemia, aumentou bastante, né? As pessoas não estão sabendo como lidar com essa nova situação, ainda mais porque a gente não sabe quando ela acaba. Né? Se a gente soubesse, em setembro acaba tudo, seria diferente, mas a gente não sabe. E ninguém tem essas respostas, o que gera uma ansiedade,
uma falta de perspectiva, né? E, assim, como você perguntou, como chegar na criança, né? A criança, ela trabalha as emoções dela muito através da brincadeira. Então, às vezes, com a criança, não é você sentar e falar assim, me conta tudo o que você está sentindo, né? Você vai ver na brincadeira dela como ela brinca com os bonecos, com os carrinhos, se está batendo muito, assim, pergunta por que você está batendo muito, assim, o que você está sentindo? Trabalhar através da brincadeira, através de alguma atividade que ela goste de fazer. E também, às vezes, assim, pais me falam, eu não sei como falar com meu filho. Às vezes, o seu filho não precisa que você fale, mas precisa que você escute. Talvez o filho tenha coisas para falar, né? Por exemplo, a automutilação, né? O fato de se cortar, de se machucar, muitas vezes é uma forma de pedir ajuda, porque não sabe como falar, não tem coragem de falar com os pais ou com um cuidador, então acaba se cortando para mostrar assim, ei, eu preciso de ajuda, mas eu não sei como pedir. Então, a escuta é muito importante. É uma questão um pouco, talvez, muitos pais por aí vão falar assim, mas e como é que eu vou dar o sustento para minha casa? Ou eu sustento a minha casa, ou eu cuido do meu filho. Você está perfeitamente correto, eu entendo, isso aí é um assunto bem delicado, mas os pais precisam ter esse tempo, né? Felizmente, eles não têm esse tempo porque estão trabalhando, isso é bom, infelizmente não tem, mas tem que arrumar esse tempo, né? E mesmo cansado, eu não sei se você trabalha com os adultos, com os pais também. Os pais, eles chegam cansados do serviço, esse tipo de coisa. E se você tem alguma dica, fora essa de brincar, porque tem criança que é 220 por hora, né? Então tem criança que quer brincar de esconde-esconde, pega-pega, e o pai tá ali todo coitadinho. Existe alguma coisa? Você citou a parte de tecnologia, né? Tipo, eu vou falar o Google. Você conhece alguma coisa no Google em que o pai pode buscar um socorro, uma ajuda? Então, eu acho importante, em primeiro lugar, falar sobre isso de eu tenho que trabalhar, cuidar do meu filho, como se fosse um ou outro, tudo ou nada. Né? Então, sempre tem um meio caminho. A gente não precisa, a escolha de um não precisa significar que você vai deixar o outro. Você pode achar o meio caminho. Isso não quer dizer que você precisa brincar todos os dias ativamente com seu filho, mas brincar, ter uma conversa, um abraço, às vezes é só um abraço, ou às vezes um boa noite, como foi seu dia hoje? Bem pouco, assim, mostrar que você tem abertura, né? Que seus filhos podem chegar em você mesmo que você chega de um dia de trabalho, mas só o fato de você perguntar como foi seu dia, o que você fez hoje, isso já mostra, isso já é um acolhimento, isso já é um carinho, né? Não precisa passar 2 horas na brincadeira o tempo todo para isso. Claro que isso é bom também, mas eu entendo, nem sempre a gente tem tempo para isso, né? É verdade, nós seres humanos, 8 ou 80, né? Ó, eu tenho uma pergunta de uma amiga nossa, Rosângela Vieira. O que nós, educadores, podemos fazer à distância para ajudar? Eu acho, em primeiro lugar, assim, essas atividades como vocês estão fazendo agora, né? Essas lives e mantendo esse trabalho e manter contato também com as famílias, né? Agora que mesmo que não estão tendo as atividades presenciais, mas buscar as famílias que vocês atendem, conversar, ver como é que está sendo durante a pandemia, se eles estão precisando de algum apoio, alguma escuta. Às vezes a pessoa só precisa falar um pouco, às vezes você nem precisa, né, tomar uma atitude, fazer realmente alguma coisa. Essa parte é até legal a falar, realmente, né? O João perguntou uma coisa bem bacana. E lá na fundação, nós temos esse cuidado, né? A gente
tá sempre em contato com eles, né? A gente faz as lives à tarde, que é para poder ter esse entretenimento, né? Para que eles possam se divertir, mas também ter um pouco da informação, né? E é bem bacana isso que você está dizendo mesmo. E assim, e o legal é porque isso tudo, né, ajuda também na saúde mental, né? Então a gente começou falando sobre saúde mental e nós estamos conseguindo destrinchar um pouquinho, mas tudo leva, né? Então, se você tiver o cuidado, tiver empatia, se você ouvir um pouquinho, dá para a gente poder amenizar essa coisa, né? E pode até ter uma interação com os alunos também, para eles estar gravando uma atividade que normalmente eles fazem na fundação, alguma oficina, de eles estar mostrando como eles estão fazendo isso em casa, né? E os alunos mandam para vocês, assim, pode ter alguma atividade também, depois aparece no Facebook, não sei. Boa. Lembrando, viu, pessoal, às vezes a gente demora assim porque a gente está desligando e ligando o microfone para ficar bem os holofotes na Cati, tá bom? Cati, aqui no chat, tá, assim, existem perguntas que têm a ver e depois a gente foge. Eu posso fazer as perguntas, assim, aleatórias, a gente vai fugir do assunto, a gente volta, tem algum problema para você? Não, tem Tudo problema. bem? Não, porque eu tenho uma pergunta do senhor Wilson, que é mais ou menos essa daqui, ó. Por que uma pessoa curada do Covid ainda não sente os sintomas da doença? Ainda sente os sintomas da doença? E como ajudar nesse caso? Isso também depende um pouco de cada sintoma, né? Não tem como dizer assim que é por causa de uma certa coisa, mas às vezes o corpo, né? Ele acabou de lutar contra um vírus, né? Então ele foi afetado e precisa de um tempinho para estar se recuperando. Não é que a partir do momento que você não testa mais positivo, né? Que você se curou, que seu corpo está 100%. Né? Ele precisa se recuperar mais ainda, fortalecer mais ainda. Então, pode ser que você sente alguns dos sintomas por um pouco mais tempo ainda. Agora, se você percebe que esses sintomas não vão embora, aí é importante você procurar a unidade de saúde novamente. Perfeito. Boa, gostei. Mesmo depois de ter passado, às vezes fica aquela coisinha, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu apagar o do senhor Wilson e vamos para essa daqui, do senhor Antônio. Nós temos percebido um aumento considerável na agressividade. Você concorda? Durante a pandemia, agora? Ou, você também não... Sim. Só ver a pergunta aparecendo. Sim, isso tem uma relação também, porque quando a gente fica, quando as pessoas ficam mais ansiosas, mais impacientes, pode levar a mais agressividade também, a mais impaciência, né? A gente vive hoje numa sociedade também que tudo tem que ser rápido, a gente tem que ter uma resposta, uma solução rápida para tudo, né? Até quando você quer falar com alguém, quando a pessoa não responde, em questão de 1 hora, você já assim, no celular, você já fica ansioso, né? É questão de comida, você pode pedir comida e em 1 hora chega na sua casa. A gente não tem mais o hábito de esperar por alguma coisa acontecer, né? Então, isso torna a gente já um pouco mais ansioso de natureza, e essa ansiedade, né, prolongada e mais intensa, ela pode levar a mais impaciência, a mais agressividade também. E os cabelos ficam brancos também, né? O seu, hein, João? Meu Deus, hein? Oi? O seu cabelo, então, né? Eu tô... Mas tudo bem. Mas eu não tô muito agressivo, não. Eu tenho uma pergunta do Renan aqui. Renan, eu vou ler, porque senão vai cobrir a nossa tela, tá bom? O Renan Monteiro, ele pergunta aqui assim... Não, eu vou mostrar, vai. Não, essa é a Rosângela, agradeceu, né? E aqui é o Renan. Não cobriu muito, não. Eu sei que já falaram sobre a autocobrança quanto a produzir nesse tempo de quarentena. A Cati já deixou claro que não podemos fazer disso uma obrigação. Boa.
mas é quanto à criança. Como lidar com toda essa energia em um momento onde nem a escola é acessível? Renan, não é fácil, não. Sim, como lidar com essa energia? Em primeiro lugar, atividades físicas, né? Mesmo que a gente sabe, a gente não pode estar saindo muito, mas tem algumas atividades que a gente pode estar fazendo em casa, no quintal, com as crianças. E eu percebo muito, os últimos anos, a gente vê diagnóstico, assim, de crianças de hiperatividade, TDAH, né? Aumentou muito, né? Aí você vai pensar, será que realmente tem mais casos do que antigamente? Ou as pessoas não estão mais lidando com a energia da criança da mesma forma? Porque antigamente as crianças subiam em árvore, brincavam o dia todo e não tinha essa energia acumulada. Hoje a criança passa muito mais tempo na frente da televisão, mexendo no celular, ficando quietinha na escola, né? Tem que ficar sentada numa cadeira quietinha. Então acaba tendo esse acúmulo de energia. E ela precisa ter uma saída, né? Então, precisa achar atividades em casa, mesmo não saindo, né? No quintal, ou atividades, assim, que você pode estar fazendo com irmãos, atividade de quebra-cabeça, também de pensar, de manter eles ativos. Porque quando essa energia não é gasta, ela pode levar a outras questões, né? Ansiedade, problemas de comportamento. Então, é muito importante essa descarga de energia da criança, que é normal, a criança é energética, assim, ela tem muita energia, né? Então, às vezes, as pessoas chegam no consultório, meu filho é ativo demais. Não, o seu filho é uma criança normal, né? Você que não está sabendo lidar com a energia da criança, né? Então, a gente trabalha muito os pais nesse sentido, né? O que os pais podem estar fazendo nesse sentido? Muito bacana. Gostei da sua deixa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os pais, então. E uma coisa bacana que ela está falando, né? Ela está dando dicas, né? E são coisas próximas da gente, né? Não é nada fora da realidade ou que eu preciso ter muito dinheiro para fazer, eu preciso ter muito tempo para fazer. São dicas que você está passando para a gente acessíveis, né? Então, qualquer pessoa consegue fazer, né? O brincar, o divertir, o escutar, né? Como o João falou, o pai ou a mãe chega tarde em casa, mas aquela meia horinha, ou se não, aquela uma horinha, né, faz muita diferença para a vida da criança, né? E isso... Desculpa, inclui também a criança na sua rotina. Tipo, você vai fazer almoço, você vai fazer janta, inclui a criança, né? Pede para dar uma ajuda, ou faz um bolo junto, brinca um pouco enquanto você faz essa tarefa. Não precisa inventar coisas novas o tempo todo, né? Você pode incluir a criança na sua rotina. Muito show. Eu só vou ler um comentário da Edneuza que eu achei bem interessante, né? Que ela diz que as crianças, elas são as protagonistas dentro do âmbito escolar, né? E com isso, tem um papel importante dentro do mesmo. Essa problemática é super visível, e nós educadores somos seus steps, pois muitos não têm essa liberdade em casa, né? Então, por isso que eu te perguntei lá atrás sobre os educadores, porque eu sei que realmente falta essa liberdade com os pais, ou não tem tanto tempo assim, então nós acabamos sendo esse step, né, esse ponto de fuga que você acabou dizendo. E você falou, né, é bem simples, às vezes só sentar e escutar já ajuda muito, né, a criança, o adolescente, né, as pessoas. Uhum. Cati, a gente está falando muito de criança, né? E, como você disse, o adolescente hoje não é igual ao adolescente de antigamente, né? Eu, quando era criança, de criança para adolescente, eu chutava a bola, tirava o tampão do dedo e continuava e vamos que vamos, né? Hoje em dia, a criança era um pouco mais sensível, eu acredito, né? O jovem, ele está muito sensível. E por que você acha que ele entra... Você disse de redes sociais. Você acredita que as redes sociais é uma faca de dois gumes? Porque se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Eu acredito que nem um Facebook, por exemplo, a pessoa só posta aquelas coisas legais, né? Estou viajando, eu estou curtindo, eu estou andando de bicicleta. E uma pessoa da comunidade que talvez não tenha essa oportunidade, ela vai começar a se inferiorizar, né?
Você acha que existe isso mesmo? Existe um trabalho em cima disso? Ou a gente tem que deixar seguir o barco com a criança, com o jovem? O que a gente pode fazer? Redes sociais eles podem ser muito positivos, mas também podem ser muito negativos também, nesse sentido mesmo que você falou, que na rede social a gente não mostra, a gente não vê vidas reais, a gente vê vidas falsas, vidas que eu quero que as pessoas me vejam assim, sorrindo, num lugar bonito, então eu posto essas coisas. Eu não vou postar foto eu chorando depois de um dia de trabalho, né? Então, a impressão que as outras pessoas têm é a vida de fulano é perfeita, né? Ainda mais, por exemplo, no Instagram. O Instagram é a rede social que mais mostra vidas falsas, né? Vidas que as pessoas nunca vão ter, né? Aquelas propagandas, né, do Instagram, eu às vezes penso assim que elas falam, olha só a vida que você nunca vai ter. É tipo isso, esses lugares, assim, que as fotos lindas, né? Às vezes tem, tipo, mostrando um lugar, um hotel, que você abre a porta, você já entra na piscina, já tem comida e tudo, né? É uma vida, né, que ninguém tem, né? Mas é mostrado como se fosse alcançável, né? E isso pode gerar muita ansiedade, isso pode dar problemas de autoestima também, ainda mais quando você vê, por exemplo, no Instagram tem muitos digital influencers, né, que posta muitos relatos nas redes sociais, mas muitas vezes essas pessoas são muito sucedidas, são muito bonitas, têm uma vida assim, assim, assado, então acabam não sendo um exemplo para as pessoas, assim, para se identificar, né? Então é muito legal, assim, quando você vê perfis de pessoas reais fazendo esse trabalho, né? Pessoas que têm uma vida como todo mundo, né? Porque se a gente prestar muita atenção em questão dessas redes sociais, a gente vai se sentir mal. Tipo, nossa, que vida que eu tenho? Por que eu não tenho uma vida como eles? E, na verdade, eles também não têm. As pessoas que postam essas coisas também não têm essa vida, mas deixa parecer como se tivesse. Isso é verdade, porque às vezes eu vejo o Neymar jogar a bola e eu queria ser e eu não consigo ser que nem ele, né? E não precisa, né? Tem outras coisas que você tem na sua vida que ele nunca vai ter, né? E assim, cada vida é singular, né? É verdade. Dentro disso daí, vai uma pinga-fogo, hein? Pode ser? Uhum. Eu acredito que para você deve ser fácil. Você disse de crianças que aumentou o índice de TDAH, esse tipo de coisa, né? Fugiu agora a pergunta, né? Mas é normal. Eu esqueci, você acredita que eu esqueci? Mas eu vou colocar a pergunta do Carlos Boss aqui, mas eu vou. Não, fugiu, perdão, desculpa. Ô, João, só desculpa, tá? Antes de você responder a pergunta do Carlos, né, que eu acho que é bem interessante, junto da pergunta dele, né, você acha que os medicamentos, né, que vão ser preciso tomar, realmente é preciso, né? Você indicaria ou você acha que há outros meios, né, antes de se chegar a esses remédios, né? Aí você pode responder do Carlos, né? E você manda ver aí. Eu acho que a medicação precisa ser o último recurso, né? A gente precisa ver primeiro o que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade. A gente sabe hoje, por pesquisas, que atividade física é o melhor remédio para a ansiedade. Não existe nenhum comprimido que consegue fazer o que a atividade física consegue estimular no cérebro, né? A liberação dos hormônios do bem-estar, do prazer, né? Para se acalmar. Então, é muito importante, né? Outra coisa muito importante para a ansiedade é olhar os nossos hábitos. Os nossos hábitos. Será que eu estou dormindo o suficiente? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou tendo o contato social que eu preciso? Né? E avaliar essa ansiedade, o grau de ansiedade, o que você pode estar fazendo antes de recorrer a medicamentos, né? Porque o medicamento, eu sempre falo que medicamento trata sintomas, ele não vai acabar com sua ansiedade.
Então, a partir do momento que você para de tomar esses medicamentos, se você não aprendeu a lidar com ela, ela vai voltar. E você não vai poder usar esse medicamento pelo resto da vida, né? Então, além dessas coisas que você pode fazer, como olhar seus hábitos, atividade física, é você começar a se questionar: por que eu estou ansiosa? O que está acontecendo comigo que está me deixando assim? Né? Trabalhar o pensamento, né? E ver o que eu posso fazer para que não aconteça novamente. Porque tomar um remédio é muito fácil, você não precisa lidar com seus problemas, né? Tipo, eu vou tomar um remédio e vai passar. Mas aí vai os seus problemas, quando se expressa em ansiedade, vão se expressar em outra coisa também. E é legal assim, né? Dá para perceber que o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos, né? O primeiro é a gente se entender para depois recorrer ao medicamento, né? Ele perguntou também se os medicamentos para controle de ansiedade eles aumentaram entre os jovens e adolescentes. Sim, tanto para a ansiedade quanto para a depressão, a gente vê um aumento, né? Exatamente por o que a gente conversou mais cedo também, essa exigência hoje em dia de ter respostas rápidas, né? As pessoas não querem mais fazer o trabalho de resolver um problema, elas querem um remédio, né? Muitas vezes a pessoa chega na unidade de saúde, vê o médico e já fala: eu quero um remédio para isso. Não fala primeiro o que está acontecendo, já fala logo: eu quero um remédio, porque semana que vem eu quero que esse problema seja resolvido. E não é bem assim, né? Na verdade, é uma ansiedade para curar a ansiedade, né? Eu lembrei agora da pergunta da Pinga Fogo. É assim, dentro desses, você me falou desses negócios de medicamento e você tem esse hormônio. O que aumenta isso cientificamente? Eu não sei, androfrina, eu não sei esses nomes cientificamente. O que aumenta no ser humano para que eles tenham esse TDAH, que eles tenham essa depressão, que eles tenham essa ansiedade? O que acontece dentro do nosso corpo de hormônio para que isso se eleve no nível que está hoje em dia? Então, é importante lembrar que, assim, ansiedade, depressão, eles podem ter um fator biológico, né? Igual você fala, pode ser um desequilíbrio hormonal, mas isso não é sempre assim, né? Pode ser algo genético também, mas não é só isso, né? São vários fatores, tanto biológico, mas muito mais o nosso meio social, né? Os problemas que a gente enfrenta e que a gente não sabe lidar, porque muitas vezes a gente vive no piloto automático, a gente vai passando pela vida e nem pensa nos problemas que a gente tem, acaba achando fugas. Por exemplo, muitos fumantes fazem isso, né? Tipo, eu não sei lidar com o meu problema, eu vou fumar. Eu acabei de discutir com alguém, ao invés de resolver, sentar, pensar o que aconteceu, eu vou fumar. Então, acaba achando fugas. Muitas pessoas têm isso na comida também. Eu estou muito ansiosa, ao invés de resolver isso, eu vou comer. Você está falando com um. Eu sou totalmente assim. E como é que eu consigo controlar essa ansiedade, Cati? Então, você pode fazer meio que um diário, né? De você identificar em quais momentos que você está sentindo mais essa ansiedade, né? Se são em certos dias da semana, se tem relação com o seu trabalho, com alguma pessoa do seu convívio, se é logo depois de uma briga com parceiro, com filho, com mãe, com pai, né? Para a gente ver ao longo de questão de 2 semanas, por exemplo, quais momentos que leva a mais ansiedade. E de você olhar esses momentos, né? O que aconteceu nesse momento? Por que eu fiquei ansiosa? Será que eu fiquei triste por causa disso? Ou será que eu fiquei preocupado? E aí a gente começa a questionar a nossa ansiedade, a gente começa a entender ela. E entender a ansiedade é o primeiro passo para conseguir resolver ela. Porque muitas vezes, quando você sente uma ansiedade, ou sente uma tristeza, ou sente qualquer outro sentimento, muitas pessoas falam: não sei por que eu estou me sentindo assim. Eu me sinto triste do nada. Nunca é do nada. Você pode não saber, você não pode ter entrado em contato com o motivo, mas sempre tem um motivo.
Então, é importante você se questionar quanto a isso, fazer esse exercício mental. Perfeito. Então, é o famoso e velho diário que a gente tem que ter. Sim. Legal. A Rosângela está dizendo alguma coisa aqui, deixa eu ver o que ela está escrito. Agora é um momento de nos reinventar, fazer atividades que não se faz mais, porque não resgatar brincadeiras antigas, os pais mostrarem o que as crianças e adolescentes não tiveram a oportunidade de vivenciar por volta de oportunidade. Tudo está voltado à internet. Eu acho que é verdade, né? Não tem nem o que falar, né? Eu mesmo, no meu tempo, eu jogava bolinha de gude, peão, amarelinha, pula corda. Hoje em dia, eu não vejo isso nas ruas, né? Eu acho importante também de não culpar as pessoas por isso. Né? É a nossa sociedade que mudou. Né? Não é a culpa das crianças que elas não brincam mais assim fora, não é culpa dos pais também, é porque a sociedade mudou. Mas essa dica que ela falou, né, uma dica muito legal, né, de revisitar brincadeiras antigas, e é uma maneira também dos filhos conhecer um pouco mais dos pais, porque às vezes a gente pode pensar o quanto que eu sei da vida dos meus pais, né? A gente fica, ou quanto que eu sei da vida dos meus filhos, dos reais interesses dos meus filhos, dos meus pais, das pessoas com quem a gente convive, né? Então, essas brincadeiras antigas já mostram um pouco, né? Você pode mostrar para o seu filho como que você era como criança, né? Verdade. E isso, na verdade, vai unir o útil ao agradável. Vai deixar o pai mais alegre, né? Porque nada melhor do que você voltar na infância, né? Eu acho que os melhores momentos dos pais estão lá na infância, né? A de alegria, de diversão, de simplicidade, né? Porque a gente fazia tudo na rua com coisas pequenas, né? Então, eu acho que é bem legal. Precisa ver muito, vai dos pais também, né, Cati? Em que sentido você fala? Dos pais incentivar as crianças, né? Incentivar, sim, com certeza. Boa. Tem mais uma aqui. Hoje tá boa as perguntas para você aí. Tá tudo bem, Cati? Tá tudo jóia? Sim, Boa. Na Fundação, nós prezamos muito, muito pela convivência em sociedade e hoje nós nos questionamos bastante como vai ser o retorno, já que agora nós temos que ter o distanciamento social. Como você acredita que seria o melhor jeito de abordarmos esse assunto com as crianças e adolescentes? Eu acredito que é uma boa pergunta. Não é porque é o chefe, mas é uma pergunta na qual eu acho que o mundo está se questionando, né? Uhum. Sim, eu acho muito importante, né, de ter a comunicação aberta sobre isso, né, de mostrar que vocês têm um plano, né, porque como eu falei mais cedo, assim, quando a gente não tem rotina, quando a gente não sabe o que vai vir, isso gera ansiedade. Então, você pode meio que dar uma resposta para eles, ó, a gente vai começar com tais atividades, né, em tais dias, né, ou como vocês estão fazendo agora, tem lives tais dias a semana, tal horário, né? Isso já ajuda, né, ao retorno, né, dessas atividades. E quando retorna às atividades também, deixar bastante espaço para conversar sobre isso. Como é que está sendo essa mudança de novo, né, para os alunos, para as crianças, né, os usuários do serviço? Como é que está sendo isso para eles? E a abertura para a conversa é uma das coisas principais. Tem alguma pergunta, Caio? Não, tá tranquilo. É porque muita coisa que ela fala, né? A gente se identifica porque é o que nós passamos lá na fundação, né? E lá nós temos muita roda de conversa, né? Nós damos a eles a liberdade de se expressar da forma que eles acharem melhor, né? A gente faz dinâmicas nesse sentido para identificar algumas coisas, a gente, né, faz essas dinâmicas para poder ver o comportamento, né? De por que está assim, por que não está, por que aquele fez de tal jeito e você te fez de outro jeito, né? Então é bem legal porque a gente aprende bastante com eles, né? E acho que o legal é dar ouvidos a eles, né? E é isso que você falou, a verdade, né? Se passa muito tempo na internet hoje. O contato, né, o físico, ele é pouco
Então, é legal você ter esse retorno, dar a voz a eles, né? Eu acho que isso é bem, bem bacana e é bem parecido com o que nós fazemos na fundação, né? Então, por isso que eu falei para você quando nós começamos a conversar, né? Que as ideias são bem parecidas, né? Então, o seu mundo é o nosso mundo que nós vimos aqui. Isso é bem, bem legal porque, né, se torna esse bate-papo bem, bem bacana. E pode esperar também, quando as atividades voltam, pode esperar algum comportamentos assim não tão comuns das crianças, tipo, de repente, muito mais energia, de repente, mais brigas entre as crianças, de repente, chamando mais atenção, mas é porque é normal também, eles estão mudando de rotina novamente e, às vezes, como a gente falou mais cedo também, às vezes eles não tiveram essa abertura em casa, então, quando chega na fundação novamente, onde é um lugar de confiança, onde eles sabem que eles podem ser quem eles são, pode ser que eles, né, extravasam também tudo que tinha acumulado dentro deles, né? Então, pode ser que surgem uns comportamentos diferentes e tudo nas primeiras semanas, né? É isso aí mesmo. E outra também, né, Cati? A gente está falando muito dos usuários, né? Lembrando que nós, educadores, também, às vezes, a gente entra numa depressão, a gente entra numa ansiedade também, e vamos supor que eles falam para a gente, olha, tal dia nós vamos voltar. E eu estou em depressão, eu estou em ansiedade, ainda não consegui me segurar. E aí? Como é que um educador pode entrar numa sala porque aí vai juntar tudo, ele em depressão e ansiedade, os educandos, os usuários também estão nessa vibração, nessa vibe, né, que eles falam. E aí, como que a gente pode, nós educadores, como que a gente pode tentar amenizar essa dor nossa? E, em primeiro lugar, aquilo que a gente falou no início também, aceitar que a gente não dá conta de tudo, né? Aceitar que é um momento novo, né? Conhecer seus limites também. Se você realmente tiver no momento que você acha que você não está preparado para isso, de conseguir compartilhar isso com seus colegas, com seu superior, né? E conversar sobre isso, né? Às vezes pode ser só um medo, mas às vezes pode ser que realmente você não está numa situação legal, né, para esse trabalho. Que eu sempre falo assim, para você cuidar do outro, você precisa estar bem, né? Você precisa cuidar de você para você poder cuidar do outro. Como é que você vai cuidar do outro se você nem consegue cuidar de você mesmo, né? Então, esse processo de avaliar seus limites é um processo de autocuidado, né? Conhecer seus limites e ver o que você pode fazer com isso. E pelo outro lado também, assim, essa ansiedade, né, de voltar para o trabalho, eu tenho que voltar às atividades a partir de tal dia. Várias pessoas estão nessa mesma situação, né? Vocês são várias pessoas que trabalham juntos. Então, tem um momento entre vocês também para colocar os anseios, né, os medos, as preocupações, porque isso pode ser muito terapêutico, isso pode criar um vínculo maior entre vocês também, né? De vocês saberem que vocês estão enfrentando isso juntos, que vocês têm o apoio um do outro, que vocês não estão sozinhos, né? E encarar como um novo desafio, né? A gente não sabe se a volta das oficinas, se vai ser uma coisa negativa. Pode ser que seja uma coisa muito boa, né? Mas a gente precisa chegar até esse momento para saber, né? Muito boa, e foi uma ideia sensacional essa dos educadores, das pessoas se unirem. Agora é hora de voltar para o novo normal, sei lá se pode falar assim, né? É legal, gostei. Tem uma pergunta aqui do Renan. Julgando que a tendência de crescimento de ansiedade é algo natural pelo rumo que o mundo está tomando, qual a solução mais plausível e acessível para diminuir isso ao longo do tempo? Pois a tecnologia não para de chegar e as informações rápidas também. Aí, Sim. quando Realmente, isso não vai parar, isso só vai aumentar mais ainda, né? Essa necessidade rápida, assim, de respostas e a tecnologia. E é aí que é importante você ter aquele autocontrole de você
saber o que é saudável para você e o que não é. Né? Então, se questionar o tempo todo, né? Eu já falei isso várias vezes, assim, se questionar, pensar, sair daquele piloto automático para realmente pensar, eu preciso usar meu celular 10 horas por dia, eu não posso deixar meu celular para usar assim só à noite, por exemplo, entrar nas redes sociais à noite, usar essas tecnologias em outros momentos e colocar, não somente tirar, né, o acesso à tecnologia constante, mas colocar outras coisas no lugar. Né? Então, o que eu posso colocar no lugar? Alguma atividade que você não precisa de tecnologia, alguma atividade que você gosta, que você acha agradável, né? Que você sabe, não, quando eu faço isso, pode ser um crochê, pode ser um desenho, pode ser tocar violão, né? Desde que você sabe que é alguma coisa que te ajuda a diminuir essa ansiedade, porque realmente na sociedade as cobranças não vão diminuir. Né? Então, o nosso trabalho, né, de cada um é aumentar a sua defesa contra isso. Né? Como se, às vezes, eu falo assim sobre uma balança, né, que de um lado a gente tem os problemas da vida, as cobranças da sociedade, e por outro lado, a gente coloca as nossas defesas, né? As nossas formas de lidar com a ansiedade, né? E precisa ficar em equilíbrio, porque quando a gente só tem os problemas da vida e a gente não faz nada para se defender, essa balança fica desequilibrado, né? Então a gente precisa colocar coisas do outro lado, coisas que a gente gosta, coisas que aumentam a nossa resiliência, a nossa resistência, né? O nosso bem-estar. Boa. Alguma coisa, Caio? Não? Nada, não, já explicou tudo. Já, Boa. posso até ir embora. Já, posso até ir embora. Minha cachola tem bastante coisa aqui, Cati. Deixa eu te perguntar, Cati. Acredito eu que a demanda para atendimento com os psicólogos deve ter aumentado absurdo. E acredito também que muitas coisas que não saem no agrado dos pais, eles culpam vocês, também psicólogos, de não ter resolvido problemas deles, né? Como é que você resolve esses casos assim? A gente escuta muito isso, né? Assim, em primeiro lugar, muitas pessoas, muitos pais chegam no consultório, né, e falam assim, aqui está meu filho, resolva, né? E pronto, é como se fosse assim. E quando a gente trabalha com crianças, o nosso maior trabalho não é com a criança, mas é com os pais. Né? Então, a gente trabalha muito essa questão dos pais, da comunicação, do acolhimento, da atenção, né? Da forma de conversar com as crianças, o que influencia muito no comportamento da criança, porque a criança, quando ela é pequena ainda, as únicas referências que ela tem são dos cuidadores. Então, a relação com a mãe, relação com o pai, relação com quem cuida da criança, é o exemplo que ela tem para futuras relações, com vizinhos, com colegas de escola, com parceiros mais na vida adulta, né? Então, é muito importante que essa relação, né, dos cuidadores, né, com a criança seja uma relação aberta, forte, né, de comunicação boa. Então, a gente precisa trabalhar com os pais para isso, né, para estimular esse tipo de relação. É até legal você falar isso, né? Que realmente, quando nós pensamos, né, em chamar você, em fazer a live nesse horário, realmente é para isso, né, para que você possa conversar mais com os adultos, né, mais com os pais, porque é como você falou, a gente percebe muito isso, né? O meu filho está aqui, agora você cuida dele. E se voltar e não resolver o problema, a culpa é sua, porque você não resolveu o problema. Né? Então, a intenção foi essa mesmo, né? Que a gente pudesse falar com os pais, conversar com os pais, né? Que sim, né? Os pais, educadores, somos responsáveis na criação, no crescimento, né? No protagonismo da criança. Eu acho isso bem, bem interessante. Até o Sr. Antônio falou aqui, né? Para o educando, o educador é referência. Isso dá um peso muito grande sobre os ombros dos profissionais, né? Porque realmente é isso, né? Então, às vezes a criança, né, o adolescente, quando de criança também digo adolescentes, né? Eles não têm isso em casa, né? Essa liberdade de sentar, conversar, bater um papo. E eu volto a dizer, né? Todas
coisas que nós estamos dizendo resumem na saúde mental, né? Então, são caminhos, como eu volto a repetir, são caminhos palpáveis, dá para a gente fazer isso, né? Não é nada fora da nossa realidade, não é nada fora de coisas impossíveis, está tudo dentro, né, da nossa realidade. Então, tá perfeito, eu acho que tá muito legal as perguntas, né, o pessoal mandando as perguntas, acho que tá rolando legal a nossa entrevista. Cati, você falou muito dos pais, e eu particularmente acredito muito que os filhos são exemplos dos pais, né? E você falou da questão de tabagismo, que isso é uma coisa muito importante, né? A maioria dos jovens hoje, eles entram muito no tabagismo, né? Você acha que, lógico, eu acredito que é muito por influência dos pais também, mas não só o tabagismo, que aí do tabagismo eles já esticam para outras coisas, né? Bebidas, drogas e assim por diante. Quando você pega um jovem, uma criança, eu não sei se é no seu caso, mas se você conversa com eles, quando você pega um jovem que já está entregue a esse mundo de tabagismo, drogas, álcool, como que é o procedimento? Como é que você trabalha isso daí? Você trabalha primeiro com os pais ou já vai direto com as crianças? Como é que você trabalha? Isso depende muito, muito, assim, não tem uma regra, assim, cada caso é um caso, mas é importante, assim, investigar o porquê desse comportamento, né, da criança, do adolescente, por que que ele precisou, né, usar essa substância, né, qual foi o motivo, né, e por que que ele mantém esse comportamento, o que que está acontecendo, né, e a gente vê problemas emocionais, abandono, a gente vê questões de violência, são muitos fatores, né? Na verdade, a gente precisa investigar por quê, porque tanto o cigarro, quanto o álcool, quanto outras drogas são usados como fuga, né? Para fugir de alguma coisa que você não quer enfrentar ou não consegue enfrentar, não consegue resolver, né? E acaba achando um escape, né? No cigarro, no álcool, outras drogas. E uma pergunta que eu queria fazer, né, aí em Tocantins, você no caso, né, a sua equipe, né, todo o pessoal que trabalha com você, vocês têm muito caso de crianças, adolescentes, né, que começaram o tabagismo ou que estão seguindo para outros caminhos? Sim, tem muito, né? A gente vê muito, assim, em questão do cigarro, não falo, assim, agora em questão de outras drogas, em questão do cigarro, a gente vê crianças ou adolescentes que começam a fumar por incentivo um pouco dos pais, né? Porque não é que o pai fala para fumar, mas antigamente existia muito isso de acender um cigarro para o pai, né? Ou para a mãe, e de passar, ou até de pedir para o filho comprar cigarro, né? São pequenas coisas que já leva a criança a ter mais conhecimento sobre o cigarro, mais familiaridade, mais contato. Então, o cigarro se torna uma coisa comum da casa, né? Então, fica bem mais fácil uma criança que tem pais fumantes a começar a fumar também do que uma criança que tem pais que não fuma, né? Porque ela não conhece o cigarro, não sabe o que faz e tudo. E ela vê também a criança que tem pais fumantes, ela vê que os pais fumam. Então, pensa também, como assim isso pode ser ruim se meu pai faz isso, se minha mãe faz isso, né? É aquela famosa, aquele famoso ditado, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? É isso aí. Nós temos uma pergunta do seu Antônio aqui, deixa eu ver qual que é. Na fundação temos muitas vezes a negação dos pais. Você tem esse problema aí também? Depende um pouco do que você quer dizer com negação. Você quer dizer Rejeição, assim, os pais que não querem os filhos, ou negação de que tem algum problema com o filho? Não entendi muito bem a pergunta. Vamos esperar, já que você mandou, né, vamos esperar ele responder. Eu creio
que ele quis dizer a negação dos pais é referente, acho que aos filhos, né? O meu filho nunca vai fazer isso, meu filho não faz isso, meu filho não é de fazer isso. Eu acho que é nesse sentido que ele deve estar falando. Mas, Antônio, se eu estiver errado, só me corrija por gentileza, aí ela consegue explicar um pouquinho melhor. Uhum. Se for nesse sentido de meu filho não faz isso, você pode chamar o adolescente, a criança, e colocar o pai e falar para o filho, fala o que você está fazendo, né? E para o pai ouvir do próprio filho, né? Que está fazendo, porque realmente às vezes os pais não querem ver, né? Ver alguns comportamentos acontecendo e não querem enxergar isso, mas às vezes é por culpa, né? Às vezes o pai assim não quer ver os problemas porque pensa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas aí quando você percebe esses problemas, aí indo para você procurar uma ajuda, né? Porque você pode e deve ajudar, né? É legal você dizer isso, né? Porque nós aqui estamos tentando mostrar aos pais, né? Mostrar às pessoas caminhos para solucionar problemas, né? E quando a gente diz pais, né? Estamos dizendo pais, mães, né? E pessoas nesse sentido. E como você falou, né, que antigamente as pessoas, né, os filhos acendiam para os pais, isso é cultural, né? Infelizmente virou uma cultura onde se faz isso, né? Bom, talvez eu entre, talvez seja um tema um pouco pesado, mas eu acho que seja pertinente ao assunto, né? Você, como psicóloga, já pegou um caso de adolescente que já tentou fazer uma coisa, um suicídio, alguma coisa assim, ou você já pegou coisas mais leves? Assim, as demandas são bem diversas, né? E como hoje eu trabalho no ambulatório de comportamento suicida, né? A gente atende diariamente pessoas que são de alto risco para suicídio, né? Que ou fizeram uma tentativa, né? Ou estão planejando fazer, né? Caso de automutilação também muito sérios, né? Adolescentes que né, se cortam bastante até o ponto de ir para o hospital, né? Então, a gente vê muito, né? Isso é um perigo, né? E isso entra bem numa pergunta que o senhor Antônio está fazendo aqui. Isso acontece principalmente quando vamos avisar que o adolescente é usuário de entorpecente. Dentro disso, como que a gente trabalha, né, na nossa fundação? Como que você daria uma dica para a gente, administradores, como que a gente pode conversar com os pais, para que eles não se sintam ofendidos, porque às vezes o pai se sente ofendido, né? Você vai ligar e falar, olha, seu filho está usando drogas, olha, o seu filho está reclamando muito de você porque você bate nele e muitas coisas piores. Existe algum um jeito assim que a gente possa transmitir isso para os pais para que eles não neguem tanto isso? Eu acho que mostrar uma posição de não julgamento, porque às vezes essa reação dos pais é uma defesa, né? Tipo, eu vou me defender, eu vou negar isso para que eu não leve a culpa, porque os pais já podem pensar, se meu filho usa drogas, as pessoas vão pensar que é minha culpa, que eu fiz alguma coisa de errado, então eles já vão nessa defesa. Então é você mostrar uma postura de que você não está ali para julgar, que você quer ajudar, né? E ouvir, né? Perguntar o que está acontecendo com seu filho. Você já percebeu alguma coisa diferente nas últimas semanas? E ele relatou isso e aquilo, né? Ter uma conversa bem aberta. Eu faria isso presencialmente. Eu não teria esse tipo de conversa, por exemplo, por telefone, porque por telefone é muito difícil você avaliar a postura do outro, a linguagem não verbal, né, que diz muito também. Quando você conversa com uma pessoa e você se inclina mais para frente, por exemplo, como eu estou agora, isso mostra uma postura de abertura. Se você conversa com um pai assim,
isso já é uma postura totalmente diferente, né? Então, no momento presencial que você tem como mostrar essa postura mais de acolher, né? De ouvir também o pai, e não só falar sobre o filho, mas também ouvir. Como é que está sendo isso para o pai, né? Para a mãe, ouvir isso? E eu acho interessante você dizer isso também, porque muitos pais, né, pais, mães, eles foram pais e mães talvez na adolescência, né, e isso pode ter acarretado, quando aparece um problema, ele não sabe lidar com isso porque foi muito jovem, ainda não tinha amadurecimento para poder entender a situação, né, ou talvez assim, o meu pai nunca fez isso comigo, então eu não tenho a experiência para fazer com meu filho, né, então isso pode acontecer, não sei se o Edson pode me corrigir, que pais jovens, né, tendem como o senhor Antônio falou, a negação. Não, meu filho não faz. Meu filho, eu conheço meu filho bem, eu conheço meu filho sem problema nenhum. Então, talvez isso pode acarretar dos pais jovens, né, terem essa dificuldade para conversar com o filho. Sim, Vamos porque lá, então, né? muitos pais pensam assim, se tem alguma coisa que meu filho faz de errado, é minha culpa. E não é assim, né? Os pais não são culpados por isso, e eles também não precisam se culpar, então você pode ter essa posição com eles também, né? E ninguém recebeu um manual sobre como ser pai, como ser mãe, né? Ninguém consegue se preparar totalmente para isso, né? Então, é uma questão de acertos e erros, algumas coisas dão certo, algumas coisas não dão certo, mas é você se adaptar o tempo todo e ir de encontro com as necessidades do seu filho e ir indo, né? É legal você falar assim, né? Porque dentro da nossa live, né, a gente quer deixar bem claro que nós não estamos julgando o pai ou a mãe, né? Nós estamos dando dicas de comportamento para poder ajudar o filho, né? A gente não está falando, então ele está falando isso aí porque o meu filho X faz tal coisa. Não, não, é pelo contrário. Se o seu filho X faz tal coisa, então você já tem ferramentas, você já tem argumento para poder ajudar o seu filho, né? Junto também com a escola, com a fundação, enfim. Né? Então, a ideia é essa, não tá julgando um ou outro, e sim dar ferramentas, dar dicas para que eles possam conseguir, né, solucionar esses problemas. Eu faço o que agora? Chegou aí, Cati. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Legal. Cati, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o Setembro Amarelo e o Projeto 42. O que é isso aí? Então, Setembro Amarelo, né, é o mês da conscientização da prevenção do suicídio, né? Que é, assim, no calendário da saúde, a gente sempre tem alguns meses específicos, né, ligado a uma cor, né, para fazer esse trabalho, né? Então, em setembro, eu acredito que em São Paulo também deve ter trabalhos na saúde voltados para a prevenção do suicídio, né, em setembro. E esses trabalhos são mais feitos para mostrar para as pessoas que existem alguns mitos, né? Por exemplo, um dos maiores mitos em questão de prevenção do suicídio é que as pessoas falam, quem fala que vai se matar nunca se mata. Né? Esse é o maior mito que existe, né, em relação a esse assunto. Porque as pessoas falam assim, não, essa pessoa só fala isso para chamar atenção, ela não tem coragem de fazer isso, porque se tivesse coragem, não falaria sobre isso. Isso está totalmente errado, né? As pesquisas mostram que a maioria das pessoas que fazem uma tentativa de suicídio são pessoas que falaram sobre isso, que falaram que iam fazer isso. Né? Então, em algum momento, alguém não ouviu, né? Ou alguém não prestou
muita atenção ou não deu muita importância, né? Então, por isso a gente fala, é muito importante, né, você prestar atenção nesses sinais, nessas falas de, eu quero sumir, eu não presto para nada, o ato de se cortar, né, a automutilação, são sinais muito sérios de que algo não está certo, né, e que precisa de ajuda. E fala um pouquinho para a Em gente agora. relação ao que você perguntou, o Isso, Projeto 42, o né? projeto. É um projeto sociocultural aqui em Palmas. Ah, então, é um projeto sociocultural, né? Então, usa a cultura, a arte para fazer transformação social, né? Então, a gente começou esse projeto, eu sou uma das fundadoras desse projeto também, começamos em 2016, né, com aulas de dança de rua, aulas de balé na praça, porque a gente não tem um espaço físico ainda, né? E são aulas gratuitas para as crianças da comunidade mesmo, né? Porque aqui, eu não sei como é em São Paulo, mas pelo menos aqui, aulas de dança são muito caras, né? São muito caras, muitas pessoas não têm acesso, e a gente vê muitas crianças sonhando em ser bailarina, sonhando em ser b-boy, né? Então, a gente vê muito isso nas crianças e a gente começou esse projeto. Agora, durante a pandemia, a gente também, as nossas atividades estão reduzidas, né? E a gente está focando mais no lado social, né? No caso da arrecadação de alimentos, para as famílias que estão em uma situação mais vulnerável agora, devido à pandemia. Aí, se vocês quiserem seguir a nossa página também no Instagram, pode seguir a Projeto 42 PMW, de Palmas. Então, vocês podem seguir lá, conhecer mais um pouco sobre o nosso trabalho, que eu acho que é um pouco parecido também com o que vocês falam, só que a gente faz em uma escala menor, né? Não é um projeto tão grande como a fundação, por exemplo. Aqui na fundação, né, nós temos a parte das crianças, eles têm capoeira, balé, eles têm dinâmicas, né, eles têm bastante atividades nesse sentido cultural, né, eles têm bastante, tanto que todo final de semestre ou de ano, eles fazem uma apresentação para poder dançar com o pessoal, mostrar o que foi aprendido, aqui a gente tem e faz parte do nosso projeto mesmo. Mas bacana seu projeto, bem bacana, é que eu falei, né? É muito parecido com o que nós temos aqui. Então tá batendo as ideias bem legal aí. Legal. Pode falar. É porque eu acho que está tendo um pouco de atraso, aí eu começo a falar e depois eu escuto você. Não, eu acho muito importante também esse tipo de trabalho que vocês fazem, porque muitas vezes o poder da cultura é subestimado, né? As pessoas não colocam tanta importância na cultura, mas eu vejo a cultura muito, as opções culturais, como se fossem nós de uma rede, né? Então, você vai construindo uma rede quando você oferta oficinas de dança, você oferta cursos, você tem na sua comunidade um CRAS, uma fundação, você tem na sua comunidade um cinema coletivo, uma biblioteca coletiva. São várias dessas iniciativas, né? São vários nós de uma rede que suportam a comunidade, né? Então, a comunidade, as pessoas caem nessa rede e são suportadas por essa rede. Quando começa a sair, por exemplo, de repente não tem mais aula de dança, de repente não tem mais biblioteca coletiva, não tem mais cursos sendo ofertados, começa a ter falhas na rede, a rede não fica mais forte, né? Então, as pessoas que caem nessa rede podem cair pelos buracos. E o que tem embaixo, né, dessa rede? Tem violência, tem criminalidade, né? Tem outros problemas sociais. Então, eu vejo assim, a rede que a cultura faz é uma rede super importante para tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto. Legal. Você pode falar para a gente as páginas onde a gente pode te encontrar? Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e outras coisas mais? Então, o projeto, né, tem o Instagram, né, Projeto 42 PMW, a gente tem um Facebook também,
e tem meu Instagram pessoal também, Facebook pessoal. Mas lembrando também o que a gente falou mais cedo, né? Nas redes sociais a gente sempre apresenta uma versão da nossa vida, né? Lembrando disso. Você tem uma página assim, específica voltada para esse tipo de trabalho, assim, de ajuda, assim, onde você pode passar algumas dicas para eles ou não? Não, na área da psicologia, da área da saúde mental, eu não tenho ainda uma página para isso. Pode preparar que você vai ser muito bem procurada, viu? Mas qualquer coisa também, se alguém que estiver assistindo tem alguma pergunta que não quer fazer assim durante a live, pode me procurar também no Instagram, pode me mandar uma mensagem por direct, né, que eu respondo lá também. Boa, era isso mesmo que eu ia te dizer. Fala você, cara. O Renan fala assim: eu fiquei curioso quanto ao programa de tabagismo que ela apresentou, que ela trabalha. Como se iniciou, como ele funciona e quais os resultados obtidos? Então, é um programa nacional, né, do SUS, o Programa Nacional de Prevenção do Tabagismo, e apesar de ser nacional, ele não tem em todos os estados, né? Aqui em Palmas, a gente começou com esse trabalho em mais ou menos 2017, montando grupos de apoio, né? É um trabalho que a gente faz de forma coletiva, um trabalho terapêutico, né, em coletivo, e assim, se vocês tiverem interesse assim também em esse assunto, eu até olhei que em São Paulo também tem esse programa, né? Então você pode procurar a unidade de saúde se você tiver interesse em participar, e os resultados são muito bons, né? A gente fez uma pesquisa, pelo menos aqui em Palmas, o ano passado, a gente vê que as pessoas que passam pelo acompanhamento para parar de fumar, que o acompanhamento é de 3 meses, 85% das pessoas conseguem parar de fumar, né? Então, isso é um resultado muito bom. Parabéns, viu, Cati? É um trabalho suado, né? Eu imagino, para vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta no chat, por favor, pode postar, porque está chegando o momento mais triste da nossa live. Eu acredito que se tem alguma pergunta, Caio, alguma coisa. Não, é que eu ia soltar um bordão, mas esse bordão é do outro, então é melhor não soltar o bordão. Sim. Dá uma segurada. Cati, Caio, você anotou o endereço da Cati e tudo aí? Anotei a parte do projeto dela, né? Também achei legal a parte do tabagismo que ela falou aqui em São Paulo, que também a gente pode procurar, pode deixar também disponível para o pessoal. E é bem provável que esses links eles vão estar nos comentários dessa live, né? Eu deixo fixado lá para a galera que assistiu. E outra coisa, Cati, é legal também que eu vou fazer um compacto da live no YouTube, na nossa página, para deixar disponível lá para o pessoal que não viu, ou tiver alguma curiosidade, ou perdeu algum ponto, também poder assistir, tá? Legal. Cati, vamos para alguns agradecimentos aqui. Não vai dar para colocar todos, tá bom, galera? Vou colocar algumas coisas aqui. A Rosângela diz: Cati, gostei muito do seu parecer sobre todos os assuntos, muito coerente, clara e objetiva. Quem mandou foi a Rosângela Vieira. Muito obrigada pela... Outra, Zilda Chaves, muito pertinente o tema. Antônio Ricciardi, excelente abordagem. Olha, Cati, a gente tem bastante coisa aqui e vou fazer a última pergunta, talvez a última ou a penúltima, vai depender de você, se vai ser a última ou a penúltima pergunta. Mas essa é pinga, fogo, 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 fogo.
Pelo que eu vi aqui, nós gostamos muito da live hoje. E eu vou deixar um convite para você, para a gente se reencontrar novamente. Essa é uma última pergunta ou uma penúltima pergunta? Você pode vir? Ai, com certeza. Aê! Olha, Cati, muito obrigado. Você estreou a nossa live, nós estreamos a nossa live com chave de ouro. Você é uma pessoa que emana simpatia, você tem a sua luz própria, simpática, muito humilde. Parabéns por você ser assim. Eu e o Caio, em nome da Fundação Lardson Bento, Casa do Macário, agradecemos muito essa oportunidade, esse aprendizado que você passou para a gente. Olha, foi sensacional. E não desliga que a gente vai bater um papo na hora que a gente fechar a live, tá bom? Não vai desligando, não. Mas antes de mais nada, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que o universo fortaleça você. Que o universo caia coisas boas sobre você aí em Tocantins. E mais uma vez, o seu Antônio está aí, eu acredito que ele não vai brigar comigo. Quando vier para São Paulo, vem comer uma feijoada com a gente. Ai, com certeza. Eu que agradeço demais pelo convite, né? Foi muito legal. Eu acho que a gente vai construindo algumas coisas, né, em conjunto. Eu fiquei pensando agora também sobre algumas perguntas que recebemos, né? Muito legal, assim, essa discussão, né? Esse debate. Então, eu quero agradecer muito vocês, agradecer a Fundação, né? E com certeza, quando eu for em São Paulo, eu quero conhecer todos vocês, eu quero conhecer a Fundação, né? Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, né? Isso eu posso dizer, eu faço minhas palavras de João, né, por você ter estreado essa nossa live. Né, para quem acompanha à tarde, percebeu que é um pouquinho diferente. O nome que nós escolhemos, Vivendo e Aprendendo, é exatamente isso. Né? A gente quer trazer pessoas com experiência de vida, né, pessoas que colocaram objetivos, alcançaram e conseguem fazer a diferença, né, na vida de outras pessoas, conseguem multiplicar as ações, né? Então, o Vivendo e Aprendendo é isso, né? É viver e aprender constantemente para que a gente possa aprender e viver uma boa aí. Lembrando, né, que a gente falou muito de paz, né? Foi no sentido de ajudar, no sentido de criar ferramentas, criar coisas para que a gente possa viver nessa pandemia, que é algo assustador mesmo, né? A gente está vivendo um momento bem diferente do nosso cotidiano, da nossa rotina, mas Cati, muito obrigado, você é muito bem-vinda sempre, né? Espero que você tenha gostado, espero que você possa ter entendido um pouquinho, né, do que é o nosso trabalho, do que a gente faz e o quanto você agregou conhecimento para a gente a partir das suas informações. Ai, foi ótimo, gente. Muito obrigada. Eu acho que está rolando um atraso aqui, mas, nossa, foi ótimo. Eu agradeço demais a oportunidade. E continuo o trabalho de vocês, né? Eu gostei muito, assim, que muitas perguntas vieram, né, de educadores, de pessoas que estão preocupados com realizar o melhor trabalho, né, com as crianças, com os adolescentes, com os pais. Então, eu acho isso, né, todos vocês estão de parabéns. Muito bom. Bom, antes do agradecimento, se o Antônio deu o agradecimento, eu vou postar o agradecimento dele, mas eu acredito que deu a deixa para gente dessa live toda. Uma coisa que eu peguei, talvez alguém tenha pegou diferente, é saber que a gente tem, saber que a gente está, aceitar e trabalhar isso. Eu acho que essa foi a deixa da live de hoje, no meu ponto de vista.
Com certeza, foi um resumo bem resumido, né, da mensagem principal, e também não se cobrar demais, né, durante esse período, né, sempre estar se questionando a sua forma de viver, a sua forma de trabalhar, e é isso. Tá aí o agradecimento do nosso mentor, nosso gerente, Antônio Ricciardi. Senhor Antônio, agradeço a oportunidade, agradeço pela confiança que o senhor deu para mim, para o Caio, e esperamos levar o nome da fundação, não até Tocantins, mas até o Rio Grande do Sul, até o México, até onde ele for. E está aí o agradecimento dele, Cati. Agradeço em nome da fundação, muito obrigado. Foi muito bom conversar com ela, viu? Muito obrigado mesmo, e parabéns a vocês, meninos. Obrigado, senhor Antônio. Parabéns. Parabéns a vocês. Bom, então, sem mais delongas, deixa eu ver se tem mais algumas mensagens. Coraçõezinhos, beijos, abraços, meninos, estou orgulhoso de vocês, 2 mocinhos. Obrigado, Rosângela. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo a galera que ficou no chat. Um beijo do tio Bossi para vocês aí, pessoal. Vai falar alguma coisa, Caio? Tranquilo, foi um prazer, João, um prazer, Cati, e esperamos aí, talvez uma próxima entrevista, né? Estamos de portas abertas para as pessoas que querem participar, né? Que tem algo a nos dizer. Cati também fica à vontade para indicar pessoas também para a gente agregar conhecimento. E só agradecer ao Antônio, né? A Fundação, a Prefeitura também que ajuda a gente. E é isso aí, vamos para a próxima, que terça-feira tem mais, hein? Ah, e lembrando, agora vai ser, não é para você essa pinga-fogo, tá bom, Cati? Ah, é para mim então, né? Não, também Aqui, não é para você. que essa pergunta vai para o nosso mentor, senhor Antônio. Senhor Antônio, fica o convite aqui para sexta-feira o senhor ser o nosso entrevistado. Eu quero ver o senhor responder agora no chat aí. Sexta-feira, 8 horas, ele já vai dizer para a gente aí se será o entrevistado. E lembrando, hein, que nós vamos querer conhecer o Antônio Pessoa, hein? O Antônio que trabalha na fundação e tem todos os gostos, as vitórias, as derrotas e a experiência de vida dele. E, seu Antônio, aceita o convite? Ele vai fingir que está na Rede Globo, sabe? Combinado! Beleza, seu Antônio. Mais uma vez, pessoal, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta com o senhor Antônio com a gente aí, pessoal. Pessoal, obrigado. Segura aí, Cati. Segura aí, Caio. Tchau, tchau, pessoal.